O nosso tema de hoje é Brasil, coração do mundo. Em 1938, veio a público o livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, trazido pelo espírito Humberto de Campos através da mediunidade de Chico Xavier. Nesse livro, Humberto de Campos traz assim inúmeras informações do plano espiritual sobre a nossa nação brasileira. Diz ali que o Brasil, muito antes de ser conhecido como Brasil, já fora determinado por Jesus para ser o celeiro de bênçãos para o mundo. Por isso, decreta Jesus o transporte da árvore evangélica. Sabe aqueles frutos que ele plantou lá na Palestina? Pois é, eles foram transplantados, estão sendo transplantados para o Brasil, para que do nosso país surjam aquelas claridades, aquelas vibrações positivas, aquele amor fraterno em favor de toda a humanidade. E isso, com toda certeza, vem requerendo inúmeros cuidados por parte dos espíritos superiores, a começar pelo espírito Ismael, o espírito protetor do Brasil. Ao longo da história, diz Humberto de Campos, inúmeros cuidados foram sendo tomados pelas equipes espirituais superiores, pelos espíritos responsáveis pela implantação do Evangelho na face da Terra, para que o Brasil venha a se tornar este coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, desde cedo, houve assim um cuidado específico na formação da nação brasileira. Além da escolha do local, foram escolhidos também os povos que constituiriam a nossa nação, os pilares dos nossos indígenas, dos colonizadores portugueses e dos africanos. Entre todos os povos europeus, os portugueses foram os escolhidos para colonizar o Brasil por serem o povo mais humilde de toda a Europa. Então o trabalho começou também lá em Portugal, para que surgissem as forças idealizadoras da expansão portuguesa. E aí surgem os colonizadores e, como fruto do pensamento escravocrata da época, vieram também os povos africanos. Pois bem, não só isso, muitas outras coisas também. O nosso território, primeiro a preocupação da espiritualidade em expandir o nosso território para muito além daquilo que fora determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Então aqueles que se embrenharam em expedições difíceis foram também inspirados e preparados pela espiritualidade para assim o fazer. Muitas pessoas hoje criticam a ação dos bandeirantes por serem eles também escravocratas, enfim, trazerem ali uma série de defeitos, mas temos que lembrar que este era o pensamento da época, não dava para esperar muita coisa melhor do que aquilo que foi feito. E aí expandiu-se o nosso território e outros esforços inúmeros foram feitos para que o nosso território não se fragmentasse com as invasões que tivemos e com as revoltas separatistas que também existiram ao longo da nossa história. A preocupação com a paz no nosso ambiente foi sempre muito grande. E aí vemos que jamais tivemos guerras grandiosas, fratricidas, como em outras nações, por conta de movimentos separatistas ou
outras motivações políticas. As revoltas que existiram tiveram curta duração e foram apaziguadas com certa ligeireza ao longo da história. Fora isso, a religiosidade do povo brasileiro sempre foi muito cultivada. Um dado importante é que não tivemos aqui no Brasil a ação da Inquisição tal qual ela existiu na Europa, ou seja, existia a Inquisição assolando a população europeia, mas aqui no Brasil ela não veio com toda aquela força, com todo aquele ímpeto, lembrando que foi a Igreja Católica que aqui se instalou primeiramente. Pois bem, e aí, além do cultivo da paz, houve sempre a preocupação com o nosso progresso moral, e aqui estiveram inúmeros espíritos superiores, como Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Fabiano de Cristo, e no campo do progresso material destacamos a figura de Pedro II, o nosso último monarca, que fez muita coisa para que o Brasil se desenvolvesse muito além do que era esperado para uma região tão longínqua do centro europeu. Pedro II foi o nosso último monarca e precisávamos passar para a transição da República. E assim ocorreu, sem grande alarde, sem guerras, assim como fora a nossa independência. E alguns até criticam isso, acham que o povo brasileiro tinha que ter enfrentado mais guerras para ficar mais cascudo, mais endurecido. Mas vemos que as guerras deixam cicatrizes profundas nas almas dos povos que por esse caminho enveredam. Então o nosso povo vem sendo poupado dessas cicatrizes. Agora, cabe lembrar que aqui nós recebemos todo tipo de gente. E aí nessa transição para a República, temos aprendido ao longo das décadas muita coisa, porque a partir disso, a partir do poder conferido ao povo através do voto, nós estamos gradativamente aprendendo a escolher os nossos líderes e governantes. O livro termina ressaltando a implantação do espiritismo no Brasil, ressaltando o trabalho de Bezerra de Menezes, que no começo do século XX conseguiu reunir os esforços de todos aqueles espíritas brasileiros e conseguiu a unificação tão sonhada e tão esperada para que o espiritismo aqui consiga fincar as suas bases como mais uma das filosofias e religiões que expande o pensamento cristão do amai-vos uns aos outros. Note-se que o Brasil é hoje a maior nação espírita do mundo e o espiritismo surgiu na França. Então, talvez a árvore espírita também tenha sido, e com toda certeza foi, transplantada para o nosso território, e daqui nós crescemos e buscamos influenciar positivamente uns aos outros, a começar por nós mesmos, para influenciarmos também o resto da humanidade. E de 1938, a data do livro, para cá, quanta coisa aconteceu. Passamos pela Segunda Grande Guerra, aqui no Brasil passamos por algumas ditaduras, crises econômicas, crises políticas, e estamos hoje numa situação que, quando olhamos para o lado negativo, muitos falam, não, esse negócio de pátria do Evangelho não é aqui. Como é que pode ser a pátria do Evangelho com tanta miséria, com tanta corrupção, com tanta criminalidade?
E aí é preciso também considerar a época atual. O mundo está passando por um processo conhecido como transição planetária. A Terra, o planeta, é, espiritualmente falando, dos mais atrasados. Aqui predomina o egoísmo, predomina o mal sobre o bem. Mas isto está mudando. E para isso, boa parte daqueles espíritos que não estão reencarnados, mas que estão influenciando negativamente a população terrena, eles terão que ou se regenerar, ou buscar a sua própria melhoria, ou serão deportados para outros planetas. São numerosos e estão tendo, já há algumas décadas, as suas últimas oportunidades para reencarnarem como forma de demonstrarem a sua boa vontade em se transformarem para o bem. Fora isso, existem organizações no plano espiritual voltadas para a maldade, para a manipulação das pessoas e dos espíritos desencarnados. São entidades que, entre os seus líderes, encontramos, assim, potências intelectuais, espíritos extremamente organizados, inteligentes, sagazes, astutos, comandando legiões de espíritos com características específicas e que tentam, de alguma forma, influenciar a humanidade para que permaneça no seu atraso moral e, portanto, eles continuem manipulando, explorando energeticamente e comandando espiritualmente, segundo o ponto de vista deles, o nosso planeta. Mas acima de tudo está Jesus, decretando este processo de transformação do planeta. Então vivenciamos também uma guerra no plano espiritual que reverbera em nós. Temos forças provocando a angústia, a tristeza, a revolta em nós. E muitos de nós que trazemos ainda isso, por conta do nosso atraso moral, acabamos sendo envolvidos e cedendo a esses impulsos, inclusive o impulso da criminalidade, da corrupção e tantos outros. Então por aí vemos por que as coisas estão tão difíceis nos dias atuais. Para termos uma ideia, um leve exemplo, eu cito uma historinha de um líder espírita que era presidente de um orfanato que acolhia ali inúmeras crianças órfãos e largadas pelos pais e algumas com deficiências cujas famílias não conseguiriam tratá-las, e isso tudo na década de 1970, e esse líder, esse presidente, estava mostrando a sua obra para um visitante, um amigo seu, que sabia ele era uma pessoa que tinha impulsos muito generosos, mas ao mesmo tempo um temperamento difícil, incapaz de tolerar e perdoar os deslizes alheios. Então, ele mostrou toda a obra, mostrou o que eles faziam, o acolhimento, como eram tratadas as crianças, e aí perguntou para o seu amigo: então, o que você achou da obra? Nossa, achei um trabalho fantástico. Olha, você e os seus colegas aí, os seus funcionários estão de parabéns por tudo aquilo que vocês estão fazendo por essas crianças tão desamparadas, tão sofridas, é tanto sofrimento, ainda bem que existe pessoas como vocês para acolhê-las. Aí o presidente falou para ele: então, já pensou se essa fosse uma instituição para acolher membros do movimento nazista? Aí o amigo dele vira: ah, pelo amor de Deus, você não seria capaz de uma barbaridade dessas.
Essas pessoas não merecem acolhimento, não merecem clemência. Essas pessoas têm que ir lá para os quintos dos infernos, pelo amor de Deus. Onde já se viu isso depois de tanta barbaridade que elas cometeram? Aí o presidente, muito calmamente, coloca para ele: pois é, saiba você que entre essas crianças desamparadas, sofredoras, estão muitos ex-oficiais nazistas, membros do partido nazista, população que aderiu ao movimento nazista, enfim, são espíritos extremamente endividados, colhendo frutos amargos daquilo que fizeram na época da Segunda Grande Guerra. Desencarnaram e estão tendo agora a oportunidade de refletirem e se modificarem, e nós estamos aqui para acolhê-las e ajudá-las nesse processo. Eu deixo para a imaginação de qualquer um de vocês como foi a reação do amigo dele ao ouvir essas explicações. Até porque cada um de nós vai ter a sua própria reação e é essa a que mais importa. Assim tem sido o Brasil, acolhendo pessoas que não são perfeitas, que são imperfeitas, mas que têm a possibilidade de receber aqui alguma coisa diferente do que recebem no meio onde se originaram. Isso desde a escravidão, onde muitos espíritos de origem europeia que estavam ali mantendo os seus pensamentos voltados para as guerras entre nações no continente europeu, conseguiram a bênção de uma reencarnação no solo africano, justamente para que se desvinculassem psiquicamente daquele tipo de pensamento hostil, passando assim a vivência na condição de escravos para adquirirem um pouquinho que seja de humildade. E não estiveram sozinhos, porque entre os povos africanos, alguns espíritos elevados, alguns inclusive também oriundos das vivências europeias, se reencarnaram e se tornaram ali benzedeiros, líderes que conseguiram dar ao seu povo algum alento diante da miséria da escravatura. Então, esta é a política do Cristo, a do amai-vos uns aos outros, a de dar novas oportunidades para que consigamos nos reabilitar diante dos erros que cometemos. Estamos hoje nesse momento conturbado, mas se permanecermos firmes, lado a lado com os propósitos de Jesus, as coisas vão se modificar para melhor. No nosso momento atual, infelizmente, temos visto uma polarização, uma hostilidade muito grande por conta da adesão a este ou aquele pensamento político, a este ou aquele líder político. E, infelizmente, vemos pessoas esclarecidas, pessoas boas, que têm bons sentimentos, que parece que se iludem enxergando nesses líderes políticos que hoje aqui estão uma espécie de salvador da pátria, alguém que vai mudar tudo para nós e transformar o nosso Brasil numa nação mais digna, mais harmoniosa, quando não é isso que a realidade dos fatos demonstra. Precisamos ter senso crítico para perceber que as pessoas engajadas no projeto, na política do Cristo, não fazem essa política que está sendo praticada hoje, baseada em mentiras, baseada em informações falsas, baseadas na manipulação do sofrimento alheio, na manipulação da pobreza. Os políticos engajados na política do Cristo, eles têm respeito pelo dinheiro público porque esse dinheiro não lhes pertence.
Os políticos engajados na política do Cristo têm respeito pelo sofrimento da população, porque entende que cada um tem a sua dor e que se eu me colocar no lugar do outro, eu também estarei sofrendo igualzinho a ele. Será que nós conseguimos abrir os olhos para perceber que aqueles que aqui estão hoje, empunhando bandeiras, pedindo o nosso voto, nada mais são do que pessoas comuns que têm talvez o dom da oratória, talvez o dom da liderança, mas que ainda estão distantes do ideal do Cristo? E olha, temos inclusive algumas pessoas que chegam a querer a volta da ditadura como uma solução para a criminalidade atual. Essas pessoas talvez pensem assim: na época da ditadura as coisas estavam melhores. Então é preciso também um pouquinho de realismo prático. Vamos voltar no tempo? Na época da nossa última ditadura, nós estávamos vivendo a polarização mundial da Guerra Fria. Então a nossa ditadura surgiu com o apoio da grande potência norte-americana como uma forma de frear a expansão comunista da União Soviética. E aí cabe ressaltar o seguinte: o modelo comunista da época também era baseado em ditaduras altamente cruéis e repressoras, como foi a nossa. Então, não estamos mais naquele momento. Se hoje alguns que têm o poder bélico se rebelam para implantar uma ditadura com essas mesmas intenções de deixar o Brasil sem a corrupção, sem os desmandos e com a volta da disciplina, mesmo que essas pessoas estejam bem intencionadas, não haverá o apoio das potências democráticas da atualidade. O Brasil, a partir dessa implantação hipotética da ditadura, sofreria sanções econômicas do mundo todo praticamente e teríamos então consequências econômicas extremamente desagradáveis para o nosso povo. Ditadura não é garantia de volta da disciplina, de fim de tráfico de drogas, de fim da corrupção. Não é garantia de nada disso, porque não podemos garantir que um ditador não seja corrupto, não seja aliado aos traficantes e à criminalidade de modo geral. Então, sejamos um pouquinho mais maduros, entendamos que estamos neste processo democrático onde vamos gradativamente aprendendo a escolher líderes, governantes, administradores públicos e tentando sempre, se possível, fazer o melhor. E se não for possível, vamos fazer o menos pior. Vamos usar das nossas intenções melhores para escolher aquele que seria o melhor ou o menos pior para a nossa nação, considerando que não temos só um candidato a esta ou aquela posição, a este ou aquele cargo público, temos em volta dele um partido que também representa interesses e vontades políticas. A vontade do Cristo ainda está um pouquinho longe da vontade dos nossos partidos atuais. Mas queremos acreditar que neste processo de renovação, de transição planetária, em breve surgirão na política também aqueles espíritos mais evoluídos, aqueles políticos bem intencionados, com a devida noção do dever. Não serão espíritos perfeitos, mas terão sim a responsabilidade e a consciência de fazer o melhor para a nossa nação. E nós sigamos fazendo a nossa parte, entendendo que o Cristo não discrimina a quem quer que seja. Então,
Vamos compreender aquele que tem um pensamento diferente do nosso como alguém que apenas tem um pensamento diferente do nosso. Não é alguém ruim por natureza, é alguém que não tem as mesmas ideias que nós, porém, merece o nosso respeito e a nossa consideração. Façamos isso e parte desta vibração de hostilidade que temos aqui pairando no momento atual vai se dissipando gradativamente. E nós, segundo a nossa fé, vamos contribuindo para a implantação do Evangelho de Jesus no nosso país, mesmo que nem religião tenhamos, mesmo que a nossa religião não tenha o Cristo como profeta. Se estivermos vinculados ao pensamento do amor ao próximo como a nós mesmos, lembrando que o amor começa pelo respeito, então estaremos sim dando exemplos e passos significativos para transformar o nosso país em algo muito melhor, começando pela transformação de nós mesmos. E que assim seja.